O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 10. E vi, em meu sonho, que o cristão entrava agora no vale, e este lugar onde se encontrava era ainda pior do que onde ele lutara com Apollyon, como se vê a seguir. Quando o cristão chegava aos limites do vale da sombra da morte, ele encontrou dois homens, filhos daqueles que trouxeram um relatório desanimador da terra prometida, querendo convencer a todos que voltassem apressadamente. Com estes, o cristão falou, como veremos a seguir. Cristão: para onde vocês vão? Eles responderam, volte, para trás, é o que nós faríamos em seu lugar. Volte, se você dá valor à própria vida. Qual é o problema? Perguntou o cristão. Problema? Eles disseram. Nós viemos do caminho para onde você está seguindo, e de lá fugimos para o mais longe onde conseguimos chegar. De fato, quase não conseguimos voltar, porque se tivéssemos caminhado mais alguns passos, nós não estaríamos aqui para contar-lhe o sucedido. Mas o que de tão terrível encontraram no caminho, afinal? Disse o cristão. Homens, nós já estávamos quase no vale da sombra da morte, quando por sorte olhamos adiante e percebemos o perigo antes de nos defrontarmos com ele. Cristão, mas que perigo vocês encontraram? Homens, preste atenção. O vale é um lugar sombrio e escuro como piche. Vimos que lá existe toda sorte de criaturas maléficas, duendes, sátiros e dragões do inferno. Também ouvimos falar que estão nas mais terríveis situações, sofrendo aflições, dores e presas por correntes. Ainda sobre esse vale pairam terríveis nuvens de confusão, e a sombra da própria morte se espalha abrindo suas asas sobre todo o vale. Em uma só palavra, horror. Horror é o que existe. Não há nenhuma ordem ou lógica, nada além do caos, disse o cristão. Eu ainda nem pude avistar nenhuma dessas coisas das quais vocês falam, mas de qualquer maneira, esse é o caminho que devo seguir para chegar ao tão almejado paraíso. Homens, que seja esse o seu caminho, porém não será o nosso. Desse modo, separaram-se e o cristão continuou em seu caminho, tendo ainda a espada em sua mão, temeroso de que pudesse ser atacado. Assim que alcançou o vale, o cristão viu que existia um caminho à direita cuja trilha seguia para um profundo fosso. Esse fosso é o mesmo para o qual, durante milhares de anos, um cego tem levado a outro, e onde ambos têm perecido miseravelmente. E, ao olhar para a esquerda, avistou um atoleiro no qual, mesmo um homem correto, poderia cair e não seria capaz de encontrar nenhum apoio para seus pés, que o ajudasse a se colocar de pé. Foi nesse atoleiro que uma vez o rei Davi escorregou e caiu, e sem dúvida nenhuma ele teria afundado e se afogado se o Senhor não o tivesse ajudado. O caminho por onde o cristão seguia era muito apertado, e, portanto, o cristão fazia grande esforço para seguir por ele, enquanto tentava enxergar através da escuridão e tomar cuidado para não cair no fosso. Na verdade, estava prestes a cair no atoleiro, que havia do outro lado, e quando conseguia escapar do atoleiro, ficava a um passo de cair no fosso. Mesmo assim, o cristão seguia em frente, e era possível ouvir seus gemidos e lamentos enquanto continuava. Pois além dos perigos mencionados acima, o caminho era tão escuro que muitas vezes, ao levantar um dos pés para continuar, ele não sabia onde deveria firmar o próximo passo, pois era quase impossível ver alguma coisa à sua frente. Havia também um nevoeiro que encobria todo o vale, que parecia sair diretamente dos abismos do inferno. Era tão forte que mesmo nos caminhos
mesmo os caminhos que passavam ao lado do vale eram encobertos por ele. O que devo fazer? Era esta a pergunta que agora o cristão fazia a si mesmo enquanto caminhava. E ainda, de tempos em tempos, era possível durante o caminho avistar rolos de fumaça, chamas e fagulhas que surgiam próximas a ele. Estas eram em abundância, sempre acompanhadas de sons aterrorizantes. Estas coisas não poderiam ser resolvidas pela espada do cristão, como no temível encontro que havia tido com Apolion. Por isso ele aguardou, e tomando uma das armas que recebera, o livro de orações, bradou em alta voz: Ó Senhor, livra minha alma. Após esta prece, ele conseguiu continuar e avançou uma grande distância, embora as labaredas de fogo ainda tentassem atingi-lo. Pelo caminho, o cristão podia ouvir também gemidos, lamentos e barulhos de como se algo ou alguém estivesse indo e vindo sem descanso. Eram tão perturbadores os barulhos que escutava que ele chegou a pensar que seria feito em pedaços a qualquer momento, pisoteado como lama nas ruas ou no atoleiro à beira do caminho. O cristão seguiu ainda por vários quilômetros, tendo à sua volta este cenário horripilante e sendo embalado por esses terríveis sons, até que chegou a um lugar onde pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo ao seu encontro. Então parou e começou a pensar qual seria a melhor atitude a tomar. Por vezes lhe veio à mente a ideia de voltar, mas ele ponderava que já havia atravessado mais da metade do vale. Lembrou-se também que já tinha conseguido vencer muitos perigos até ali e que seria muito mais perigoso voltar do que seguir em frente. Com estes pensamentos tomando-lhe a mente, o cristão resolveu continuar. Enquanto prosseguia, os demônios que ouvira pareciam se aproximar cada vez mais, e quando estavam quase sobre ele, o cristão bradou com alta voz: Eu prosseguirei na força do Senhor Deus. Ouvindo estas palavras, os demônios desapareceram e não voltaram mais a atormentá-lo. Vi acontecer em meu sonho algo que não posso deixar de mencionar. Depois de todos esses recentes acontecimentos, o pobre cristão estava agora bastante aflito, tão perturbado estava seu espírito que já não reconhecia a própria voz ou as próprias ideias. Quando ele se aproximou da beira do abismo em chamas, de lá saiu um espírito maligno que se chegou suavemente e na ponta dos pés, colocando-se atrás dele, sussurrava junto aos seus ouvidos blasfêmias terríveis, as quais o cristão, desorientado, acreditava serem produtos da sua mente. A possibilidade de serem verdadeiros aqueles pensamentos impuros e de que em um momento de fraqueza ele tivesse blasfemado contra aquele a quem mais amava o estava afligindo mais do que todos os perigos que havia enfrentado até então. Ele estava tão confuso, que não conseguia raciocinar com clareza, pois nesse caso poderia ter tampado seus ouvidos e tentado saber de onde todas aquelas blasfêmias estavam vindo. O cristão já caminhara bastante tempo nessa situação desoladora, quando pensou ter ouvido a voz de um homem que dizia: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ao ouvir estas palavras, elas o alegraram por 3 motivos. Primeiro, porque elas mostravam que, assim como ele mesmo, havia mais alguém neste vale que também temia ao Senhor. Segundo, porque percebera que se Deus estava com eles ali, ajudando naquela situação terrível, a estes outros, por que então não estaria também com ele, o cristão, ainda que esse não pudesse vê-lo? Terceiro, porque esperava sinceramente encontrá-los, aqueles cuja voz ouvira para seguir em companhia deles. Sempre em frente, o cristão prosseguia e chamava por aqueles a quem tinha escutado, mas sabia que dificilmente responderiam de volta, pois como ele no princípio também acreditavam estar sozinhos. Pouco a pouco o dia começava a raiar. Vendo isso, disse o cristão, aquele que faz da escuridão alvorada. Com o raiar do dia, o cristão voltou-se e olhou para trás, não desejoso de voltar, e sim para ver à luz do dia os perigos que havia enfrentado durante a noite. Só então viu com clareza o fosso do lado direito e o atoleiro do lado esquerdo,
e o estreito caminho que seguira entre os dois. Ele também pôde avistar os duendes, sátiros, os dragões do inferno, todos ao longe, pois à luz do dia eles não ousavam se aproximar, embora estivessem visíveis, pois, de acordo com as Escrituras, das trevas descobre coisas profundas e traz luz para a sombra da morte. Profundamente impressionado por se ver livre dos muitos perigos daquele caminho tão solitário, ele agora podia avaliar com clareza a gravidade de tudo que lhe sucedera, pois em meio ao dia claro tudo que enfrentara se tornara óbvio. A esta altura, o sol seguia alto e sua luz era como uma bênção para o cristão, pois se a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fora muito perigosa, o que a segunda parte lhe reservava parecia ser bem pior. No lugar onde agora se encontrava, e até o final do vale, tudo o que ele podia avistar eram armadilhas, laços, arapucas, redes, abismos, precipícios e desfiladeiros. Eram tantos que, se o caminho agora estivesse escuro, como já na primeira parte da viagem, e se 1000 almas tivesse o cristão, as 1000 estariam irremediavelmente perdidas, uma vez que seria impossível sobreviver a tais perigos na escuridão. Mas com a bênção do Senhor o sol brilhava em resplendor, e por isso o cristão falou: a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. E sob essa luz o cristão caminhou até o final do vale. E no final do vale encontraram-se espalhados pelo chão ossos, cinzas, sangue e corpos mutilados de outros peregrinos que por ali passaram antes do cristão. Enquanto passava, qual deveria ser a razão de tantos corpos estarem ali? Eu via em sonho que um pouco adiante havia uma caverna entre dois gigantes, Papa e Pagão. Viviam desde os tempos antigos e por causa de seu poder e de sua tirania, muitos dos homens cujos ossos e sangue se encontravam no chão foram mandados para morrer das maneiras mais cruéis possíveis. Por esta localidade, o cristão passou sem muitos problemas, o que realmente me deixou admirado. Entretanto, pude compreender o porquê, pois logo soube que Pagão há muito já havia morrido e que o outro, o Papa, ainda estava vivo, mas por causa da idade avançada e em razão dos ataques que fez e sofreu em sua juventude, já estava decrépito, com as juntas travadas e pouco podia fazer além de ficar sentado à entrada da caverna, praguejando e atormentando os peregrinos que passavam e roendo as unhas em desespero, pois já não era mais capaz de alcançá-los. À vista de tal cena, o cristão continuava seu caminho. O velho que vira sentado na entrada da caverna lhe dera muito em que pensar, especialmente porque, como a ele não era mais possível mover-se, falava sem parar, dirigindo-se ao cristão. Não há mais esperança, até que outros como você sejam queimados. O cristão, porém, seguiu, em paz e com o rosto tranquilo, não caindo em nenhuma armadilha ou se ferindo. Por esta razão, assim cantou o cristão: ó maravilha das maravilhas! Menos do que isso não falarei. Fui ajudado nos tempos de angústia que aqui encontrei. Bendita seja a mão que me livrou, guiou-me quando neste vale andei, perigos da escuridão, demônios, abismos e pecado. Perdido em armadilhas, laços, redes, precipícios e desfiladeiros, que enganosamente encobriram o caminho sem que eu tivesse sabido. Sem valor, confuso e abatido, para sempre preso teria sido, mas para que eu viva, deixo Jesus levar minha cruz.